Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Na aula de hoje eu gostaria de ensinar vocês um pouco mais sobre High Frequency Trading, ou melhor dizendo, no bom português, trading em alta frequência. Me faz muito rir quando uma pessoa física, como eu, como tantos outros que estão aí no mercado, falam que querem fazer High Frequency Trading, ou pior, dizem que fazem High Frequency Trading. E justamente esse é um dos pontos que a gente vai aprender na aula. E por que você não deve fazer isso, não deve se preocupar em fazer isso. E também como isso não é um problema para você. Porque não, os tubarões não estão interessados lá nos seus R$100 do mini índice. E a agenda de hoje que nós temos cobre os seguintes pontos, certo? Primeiro, a gente vai definir o que são os HFTs, de fato, tá? E do que eles são compostos, como os investidores usam esse tipo de técnica, alguns detalhes técnicos para você se habituar com a terminologia e os conceitos, os problemas que isso envolve, também algumas histórias que nós sabemos que já aconteceram envolvendo High Frequency Trading, e aí a gente fecha com a conclusão do porquê as pessoas físicas, de modo geral, não devem se preocupar com esse negócio. Então, avançando na nossa agenda, nós temos justamente a definição de HFT. Bem, eu disse no início da aula High Frequency Trading, ou Trading em alta frequência, mas primeiro, o que precisa ficar muito claro é o que é alta frequência. A gente está falando aqui de inúmeras operações na casa dos milissegundos, certo? Então, vai existir uma busca, uma procura por oportunidades de trading que são feitas ali no tique-tique, certo? Em algo que, de fato, o nosso conceito de trading pessoa física não atinge. O nosso olho, de fato, ele não consegue nem enxergar aquilo que está acontecendo. E os traders, as instituições que operam essa metodologia, eles querem justamente auferir o lucro dessas pequenas variações. E o ponto interessante é, aqui a gente não está falando de uma batalha necessariamente apenas de conhecimento de mercado. Aqui a gente está falando de uma guerra tecnológica, porque a base do High Frequency Trading, ela já não é mais o quanto um ou outro conhece do mercado ou tem aquela diferença, aquela vantagem em relação aos demais, mas é o quanto eu sou melhor do que você do ponto de vista técnico mesmo, do ponto de vista de infraestrutura. Ah, mas espera lá, como assim, Leandro? Bem, primeiro, isso é um negócio institucional, então você vai pensar em fundos de hedge, em outros grandes investidores institucionais que são quem de fato fazem esse negócio. E aí você vê aqui alguns exemplos que nós temos, mas não são obviamente exclusivos, de empresas que se concentram em fazer essa modalidade de operação. Então a gente tem a Jane Street, a gente tem a Citadel, a gente tem a Optiver, dentre tantas outras. Essas são as que eu poderia dizer ou destacar como expoentes desse setor, mas uma coisa que vem ganhando destaque recentemente, principalmente com o barateamento do custo da tecnologia, é as chamadas boutiques de investimento ou consultorias de investimento, sempre nesse âmbito institucional, que já são capazes de oferecer esse tipo de serviço. Obviamente, eles têm custos operacionais diferenciados do ponto de vista de corretagem, desses custos como emolumentos que nós não temos acesso, porém, como contraparte, eles têm, como eu disse, justamente toda essa parte de infraestrutura para se preocupar. Então, eles têm um custo, digamos assim, de CAPEX e OPEX muito superior aos poucos reais que a gente paga de emolumento ou de corretagem em si. Agora, lembra? Alta frequência. Eu preciso, portanto, ter uma resposta muito rápida no envio e no recebimento de ordens e também na minha comunicação, na minha transmissão de informação.
Isso, obviamente, só é possível se você tiver, por exemplo, uma coisinha chamada servidor de alta velocidade. Então, no momento em que você recebe aquela informação, ou que você faz uma requisição para obter a informação em retorno, tudo isso tem que acontecer de fato nos milissegundos e não pode ser simplesmente ali um servidor que você tem ali debaixo da mesa ou que você tem guardado ali numa outra sala. Certo? Esses, geralmente não, estes servidores eles são de fato customizados para esse tipo de operação. Então é como se você mandasse fazer um hardware específico para trabalhar um determinado tipo de coisa. Ora, por que o pessoal fala que em termos de performance, um hardware, né, um aparelho da Apple, por exemplo, ele é tão bom? Porque a gente sabe que seja software e hardware da Apple estão otimizados para os seus sistemas em si. Então tudo funciona muito bem em sincronia uma coisa com a outra. Aqui não é diferente. Então todo o sistema ele é desenhado assim como o hardware para atender esses detalhes específicos. E aqui, como a gente está falando de uma velocidade extremamente elevada, a distância que eu tenho, ponto físico mesmo, onde o meu servidor está instalado e aonde está essa informação que eu quero receber, isso impacta. Então, estes servidores eles estão posicionados estrategicamente o mais próximo possível dos servidores diretos da bolsa. O que nos leva ao segundo ponto, que é uma coisinha chamada de colocalização. Para que você possa, então, fisicamente obter isso que você precisa para fazer o HFT, você precisa ter não só em termos físicos esse servidor perto do data center e vice-versa, mas você precisa ter uma conexão direta. Então, além dele estar posicionado no prédio do lado da onde está o data center da Bolsa de Valores, várias dessas conexões elas são feitas por cabos de fibra ótica, óbvio. Muito da nossa telecomunicação em escala global já é transmitida por cabos submarinos de fibra ótica, mas aqui a gente está falando de fato um sistema ponto a ponto entre todo e qualquer servidor que esteja presente para realizar ou concretizar algum tipo de passagem dessa informação, justamente com essas características também. Aí você vem falar para mim que uma pessoa física que está querendo colocar o MetaTrader num servidor da AWS que fica localizado nos Estados Unidos está fazendo Hive Trade? Não, está se iludindo. Ou está sendo iludido por quem acha que isso é alguma vantagem. Eu já vi inúmeras discussões em fóruns, em grupos de gente que faz esse tipo de coisa. Fala, cara, vocês estão iludindo vocês mesmos. Vocês estão fazendo brincadeira de criança achando que vocês estão fazendo, né? Vocês estão vestindo a blusa do Super-Homem achando que você está no filme da DC. E obviamente não é nada disso. Certo? E isso não é para ofender ninguém. Isso é para mostrar a realidade. Certo? Isso é a realidade. Ah, Leandro, mas você acha que algum dia a gente vai fazer esse tipo de coisa? Aí eu não sei, porque eu não leio o futuro. Eu sei que sim, existe um custo de tecnologia sendo sempre mais e mais acessível. Eu sei que hoje nós temos acesso a tecnologias que no passado nós não existíamos. Tudo vai ser high frequency trading? Eu duvido, até porque não precisa. Mas, né, eu não vou botar minha mão no fogo por isso, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe. Outro ponto importante para destacar, que entra daí justamente a parte de algoritmos, certo? Então, você não vai fazer ali um robô do MetaTrader ou um robô em Python necessariamente para fazer esse tipo de coisa. Você precisa de linguagens que tenham uma performance extremamente otimizada, certo? E os algoritmos, ou seja, o conjunto de instruções que são usados para processar e transmitir aquelas informações e ordens, eles são projetados para que eles possam trabalhar em paralelo, para que eles possam justamente responder a esse tipo de velocidade. Então, aqui a gente fala de, nessa escala dos milissegundos,
o algoritmo também tem que perceber as mudanças no mercado na mesma velocidade. Então, qualquer amostragem de sinal, qualquer resposta de um modelo de inteligência artificial, que eu não gosto desse nome, eu prefiro sempre dizer modelo de machine learning, certo? Porque não existe inteligência artificial, mas essa é uma outra conversa. Os modelos de machine learning em si, como o reinforcement learning, que é alguma coisa, um tipo de técnica usada para isso daqui, porque você vai percebendo aquilo que está acontecendo, então você responde, adapta-se rapidamente ao ambiente, o seu agente, que é o algoritmo em si, percebe aquela mudança, ele é eventualmente recompensado se ele fez o trade certo ou não, e ele continua fazendo aquilo. Tá? E isso explica alguns dos acontecimentos que eu já vou falar em um momento. Então essa é uma técnica bastante popular, dentre várias outras. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo daquilo que existe nesse universo. E da mesma forma, vai existir uma estrutura de gerenciamento de risco completamente diferente. Porque você pode entrar indefinidamente em um ativo? Não, porque uma hora o dinheiro acaba. Então, mas você vai entrar em quais quantidades? Porque para a pessoa física o volume não importa. Dane-se, ele é irrelevante. Mas para eles, o volume é importante. Porque se ele detecta um sinal, ele precisa entrar ali com 100 milhões. Existe profundidade no mercado para que ele absorva esses 100 milhões sem que ele desloque o preço em 0,5%? Porque às vezes é muito, porque ele vai pegar um lucro em muito menos do que isso. Então, se ele for emitir uma ordem e essa ordem for deslocar o mercado em 0,25%, em 0,5%, ele não entra na operação. Então, você vê que o raciocínio por detrás do gerenciamento de risco também é completamente diferente e isso acontece ali absolutamente em tempo real. Aí entra alguns pontos de crítica, porque há quem diga que o uso excessivo, e a gente chega aí em níveis como nos Estados Unidos, que estima-se que isso está ali na casa dos 70% a 75% de todos os trades, certo? Se bem que se você for olhar mesmo a definição de High Frequency Trade, imaginar que 75% do volume da Bolsa Americana é feita por High Frequency, certo? High Frequency mesmo, no milissegundo, talvez seja um pouco superestimado, mas vamos assumir isso como verdade. Então, dado que existe um volume muito elevado desse tipo de categoria de trading, existe também o risco de que você provoque o flash crash, que eu já vou dar a definição, caso você ainda não saiba, daqui a pouquinho. E isso ocasionaria um desbalanceamento no mercado que inclusive prejudicaria todo o conjunto de investidores, não só ali a sardinha querendo fazer alguma coisa. Há também quem diga que o HFT pode dar uma vantagem injusta. Mas o que é justo e o que é injusto? Quem que define o que é injusto ou o que é justo? Pessoa física pode achar que o HFT é injusto com ele, mas porque ele mexeu no preço tão rápido que o pessoa física não entrou. Mas por que o pessoa física tem que estar fazendo trading rápido? Então o que é injusto? O que é injusto? Lembra que eu quero fazer o day trade aqui rapidinho ali nas opções. Para quê? Para você ficar gastando seu dinheiro com a corretora? Mas isso é uma outra história. Tá? Pequeno investidor, com foco em longo prazo, tanto faz o que aconteceu nos milissegundos. Vocês entendem que o raciocínio, pessoal, ele não torna, ele não fecha. Ele não fecha, é extremamente incongruente esse papo de pessoa física preocupado com HFT. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, eu acredito que esse tipo de coisa, na verdade, eles trazem um benefício para a pessoa física. Porque se tem alguma coisa que a gente, enquanto pessoa física, pode fazer, certo? É justamente aproveitar os grandes momentos que acontecem, seja de reversão à média, ou seja, de fato, uma tendência declarada de alta e baixa, para pegar um pedaço daquilo para a gente. Então é melhor mesmo que existam esses tipos de ferramenta, e não o contrário. E há quem diga também que a regulamentação é um problema, ou melhor dizendo, a ausência de uma regulamentação seja o problema. Porque há quem acha que, repito, isso é injusto, certo? Querendo ou não querendo, é o que é. E traz mais benefícios do que malefícios. Porque o fato de que esse tipo de operação, justamente para você, na hora que você queira entrar ou sair do mercado, exista alguém querendo comprar ou vender para você,
isso já é aquilo que a gente precisa para seguir a nossa vida enquanto pessoa física. Agora, alguns pontos interessantes que já aconteceram por causa do High Frequency Trade. Um muito famoso é o Flash Crash de 2010, lá em maio daquele mesmo ano, ou seja, hoje fazem 13 anos desse evento, onde a gente teve uma queda de mais de 1.000 pontos no Dow Jones, e isso consequentemente se reflete em outras bolsas, onde isso aconteceu em questão de instantes, certo? E por quê? Lembra que eu comentei que um dos tipos de técnicas que são utilizadas é o Reinforcement Learning? E mesmo não sendo, às vezes, tão sofisticado quanto o Reinforcement Learning, você pode ter outras que afetam isso. Por quê? O Reinforcement Learning, ele é uma técnica que é aprendizado por reforço. Então você tem o seu algoritmo, que é o agente, e ele interage com o ambiente. Quando ele tem uma recompensa positiva daquela interação que ele teve com o ambiente, ou seja, ele mandou uma ordem de compra e aquela ordem de compra resultou em uma venda com lucro, o algoritmo ele percebe aquilo como uma coisa positiva e isso reforça que ele tem que fazer aquele tipo de ação dada aquela circunstância. Se o mercado começa a entrar em baixa e ele começa a perceber que isso é bom para ele começa a socar mais ordem de venda. Só que você imagina todo um conjunto de algoritmos fazendo isso ao mesmo tempo. Vai todo mundo vender ao mesmo tempo, seca a liquidez do lado de compra, fica um excesso de ordem de vendas, o que acontece? O mercado cai. Certo? Então, de fato, isso há quem considere que isso é um problema. O pessoal física pode ver isso um ponto importante, porque não estava acontecendo nenhuma guerra, ninguém tinha explodido lugar nenhum, não tinha acontecido nenhuma tragédia no planeta. Você compra ali o Dow Jones 1.000 pontos mais barato no mesmo dia, você depois vai ter alguma coisa com certeza. Certo? Então, isso pode acontecer. Há também estratégias de high frequency trading, mas relativamente mais simples. Não chega num nível de reinforcement learning, mas próprias de momentum. Certo? E esse próprio momentum faz com que você reforce aquela posição, porque estou indo a favor daquela tendência, aquela tendência de baixa, então eu vou continuar indo a favor daquela tendência. Isso você iria assim definitivamente. Que é o que acontece, por exemplo, certo? No caso do problema do IPO do Facebook. Então, existiram diversos problemas técnicos que chegaram a bloquear a negociação das ações e justamente isso é atribuído por causa da presença desses operadores de high frequency trade que causaram esse tipo de problema. Assim como essa ideia desse reforço positivo, porque alguma coisa está indo para baixo, para baixo, para baixo, ou para cima, para cima, para cima, se bem que para cima, para cima, para cima, a gente viu pouquíssimas vezes, para baixo acontece mais. Certo? Mas a gente viu recentemente, no auge ali da pandemia, o preço do petróleo, inclusive, sendo negociado a um número negativo. Negativo, gente, negativo. Você consegue imaginar hoje que você fala, nossa, tem alguma coisa na bolsa que tem um valor negativo? Certo? Isso por causa desse tipo de algoritmo, certo? Agora, ao invés de ficar chorando que o petróleo está negativo e criticando o high frequency trading, faz sentido o petróleo ser negativo? Não. Então, por que você não comprou o petróleo negativo? Para que, obviamente, para aquelas pessoas que têm acesso a esse tipo de mercado. Né? Não é de assim, de parar para pensar meio segundo. Você parar para pensar em high frequency trading, você não consegue perceber, né, que tem alguma coisa errada nesse raciocínio tradicional que a gente tem no fantástico mundo de pessoa física, tá? E a B3 não está distante desse universo, muito pelo contrário, já tem aí diversos anos, né, data de 2016, que existiria um novo sistema da B3 justamente para proporcionar uma expansão desse tipo de operação no Brasil. E isso, de fato, não só no nosso país, mas de uma forma geral nos mercados emergentes, e isso é uma realidade, certo? Só que aí, ao invés de ficar brigando com a realidade ou caindo nos contos de fadas, a pessoa física não tem que se preocupar com high frequency trading, tá? Por quê? Repito, por mais que exista um impacto no mercado, ele é um problema dos grandes. Então, se você não quiser, sendo pequeno, fazer uma coisa de gente grande, tá? Você tá tranquilo. E outra, pessoa física não tem recurso financeiro, nem técnico, nem operacional
para poder fazer high frequency trading de fato. Então é uma coisa que tem que sair completamente do imaginário de vocês. Tem que sair absolutamente do imaginário de vocês esse negócio que pessoa física vai fazer trading de alta frequência, porque não vai. Vocês só estão gastando energia, vocês só estão gastando dinheiro, vocês só estão se enganando fazendo esse tipo de coisa. Não é possível que ninguém pare para pensar 2 segundos na definição do que é high frequency trading e falar: nossa, é verdade, que besteira, eu não vou ficar mais rico rápido por causa disso. Então é uma coisa que não é de fato para mim, porque isso é um outro universo, que não necessariamente é errado, certo? E que tem a sua aplicação própria, porque nada mais, nada menos, meus queridos, é apenas uma outra ferramenta que nós, certo, admiramos do ponto de vista técnico. Eu adoro tecnologia, eu adoro tudo que é muito bem feito com tecnologia, então eu acho high frequency trading uma coisa muito legal. Sempre que eu posso, eu leio alguma coisa sobre o assunto, estudo alguma coisa sobre o assunto, mas cada macaco no seu galho, e a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, utilizando as ferramentas que funcionam para a gente. Beleza, meus queridos? Deem o like, compartilhem o vídeo, e a gente se vê aí numa próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.